Abra suas Bíblias em Isaías 55. Eu sei que dia 15 é feriado, mas assim, cadê todo mundo dessa igreja? O povo viajou, é? Enem. Tá, entendi. Isaías 55, 6. O título da pregação é Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Amém? Amém. Bom, quem acompanhou a minha preocupação nos meses anteriores, pode imaginar como é que eu fiquei quando saiu o resultado das eleições, né? Interessante que naquele domingo, quem chorou não foi nem eu. Eu acredito que quem chorou lá em casa, chorou por quê? Porque orou, porque clamou e creu que Deus teria misericórdia de nós, né? De nós todos que clamamos e oramos e jejuamos, e que por isso, porque Ele nos ouviria, Ele postergaria os dias maus, os dias difíceis, os dias de sofrimento que estão previstos na Bíblia. Não sou eu que estou falando, tá? É o que está escrito na Bíblia, em Apocalipse, e que antecederão ao surgimento do anticristo. E é interessante que eu não chorei, né? Mas eu não me conformei. Eu não me revoltei contra Deus como eu pensei que eu fosse, né? Como uma boa sanguínea, mas eu fiquei arrasada. Eu tinha esperança de que com os clamores de muitos cristãos, Deus mudaria de ideia e envergonharia os ímpios. Mas eu tinha consciência que, se não mudasse de ideia, então que de duas hipóteses, uma, ou Deus quer ensinar uma lição para nós, né? Ou Deus fez cumprir o tempo da paciência dele para exercer a justiça. E exercer essa justiça por meio do castigo, como aconteceu com os judeus quando eles foram levados para o exílio. O povo judeu perdeu sua terra. O povo perdeu seus costumes, sua nacionalidade, sua língua, sua identidade. E, gente, estamos na iminência disso acontecer conosco também. De outras maneiras mais simples, de perdermos a nossa identidade. Criança hoje vai ser ensinada, quer dizer, em um futuro muito próximo, está previsto que vão aprender que, não, você não é menino, você não é menina, você é o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Então, perda de identidade, sabe? Perda da liberdade de culto, de expressão. E eu não vou nem falar da questão de bens materiais, como propriedades e heranças. Mas posso afirmar para os irmãos que como o meditar na palavra de Deus é importante. E como meditar faz a diferença. A gente pensa que não, né? Que é chato, que é repetitivo responder as mesmas perguntas todos os dias. Só que essa disciplina espiritual, amados, faz toda a diferença na hora da tribulação. Provavelmente, eu não me descabelei naquele dia, porque meditar em Jeremias me ajudou muito, mas me ajudou bastante mesmo. Meditando em Jeremias, quem meditou? Nós vimos que durante muito tempo, esse profeta deu aviso após mensagem de Deus ao povo. E apesar do contexto ser diferente, ou ser bem claro, o que estava desagradando a Deus? A idolatria daquele povo a deuses estranhos, né? E sacrifício de crianças a Moloque, tá? E ainda assim, mesmo assim, conhecer a história e meditar, analisar e tirar conclusões neste livro, nos possibilita ver que nós não somos diferentes daquele povo. Qual seria o contexto de hoje? E eu pergunto para vocês, amados, quem foram os Jeremias esses, que nos alertaram, mas que nós rejeitamos, que nós não demos ouvido, nós até perseguimos, chamando de fanáticas, né? Chamando essas pessoas de fundamentalistas, de caretas, de legalistas, ou até ultrapassadas? Qual é o contexto de hoje, amados?
a hipergraça? Que tudo é normal? A promiscuidade sexual? O sexo antes e fora do casamento, entre homens, entre mulheres, em grupo ou até com animais? A corrupção dos bons costumes? A ruptura dos laços hierárquicos familiares? Porque tem muitas famílias em que os filhos não respeitam aos pais. O que será? Qual será o contexto de hoje? A falta de temor a Deus? Ou falta de fé nele? A rebeldia ou a desobediência? Eu não tenho a resposta. Eu não sei. Mas há muitas lições que nós podemos tirar da meditação em Jeremias, que nos remetem não só aos últimos acontecimentos no Brasil, e que também estão para acontecer, né? E no caso do povo lá, eles foram para onde? Para o cativeiro, né? Tá, mas também a respeito da pessoa de Deus. E eu quero compartilhar somente algumas lições com os amados, porque quem meditou sabe que são muitos capítulos, né? Acho que 54. Bom, eu poderia, e até queria pregar sobre a fé, sabe? Dando continuidade à maravilhosa pregação que foi feita semana passada, né? Ué, mas pastora, a senhora nem estava aqui na hora da pregação, como é que estava sabendo? Porque o pastor me deu o resumo. Mas, amados, além de fé, fé tem que ser seguida de práticas, né? A palavra de Deus chama de obras, mas aí eu não quero falar assim, quero melhorar o termo, vou falar de praticar, colocar em ação, né? Então, práticas. E por isso que eu proponho na palavra de hoje, o que eu proponho é mais do que os irmãos ouvirem. Que ligações são essas que aconteceram no livro de Jeremias, em que nós podemos tirar lições para os nossos dias atuais? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós não somos ou agimos diferentemente das pessoas daquele tempo. Tenho dito que é importante a gente conhecer a história da humanidade mundial, bíblica, a história dos nossos próprios pais, da nossa família. Por quê, gente? Porque sem conhecermos, nós tendemos a cometer os mesmos erros, a perder a nossa identidade e sermos facilmente manipulados como massa de manobra. O que é massa de manobra? Quando nós não conhecemos a história, os acontecimentos, somos levados, o quê? Pelo discurso de uma pessoa que sabe falar bem, que é eloquente, que tem carisma, né? Ou por um grupo de pessoas, ou até mesmo por uma ideologia. Mas quem estudar de fato a história, aí vamos aqui para a história do Brasil. O que chamam, né, de golpe militar ou de ditadura, na verdade não foi pela tomada de poder, como dizem, e sim a repressão a um movimento que estava acontecendo aí. E não vou falar de política, não se preocupe. Mas a violência que ocorrera foi contra um grupo de pessoas e não contra a população em geral. Tanto é que, se os amados pesquisarem, o desenvolvimento econômico do país não era ruim na época. Então, quem reclama ou fala terrivelmente contra o golpe, né, a ditadura, são exatamente os que foram combatidos e até expulsos do país. Alguns morreram, infelizmente, alguns foram... Gente, não sou favor, tá? Por favor, quero deixar isso claro. Mas, assim, até essas pessoas que foram expulsas do país, esse exílio aconteceu mediante pagamento, tá? Para a subsistência da pessoa ou família. Então, pesquisem também o movimento Tropicália. Coloquem aí no Google depois o que foi a Tropicália. Quem foram essas pessoas que foram exiladas, né, do Brasil e o motivo? Né? O termo muito utilizado é exilado político. Então, procurem um motivo. Porque queriam implantar a revolução cultural, deturpar os costumes daquela época, sabe? E também de tirar a identidade, seja de gênero, mas principalmente de nacionalismo. E assim vai. Só que naquela época eles não conseguiram. Só que agora sim. Pesquisem sobre a sociedade fluida também. Ir pela cabeça de um pastor, de um professor, de um grupo, é perigoso. Sejam como os bereanos. Quem eram esses irmãos da Bereia? Toda palavra que eles escutavam, eles analisavam se realmente estava de acordo nas escrituras. Então sejam como os bereanos. Não só com o que nós pregamos aqui nessa igreja, mas com o que ensinam na sua escola, ou na faculdade, ou mostram na televisão. Conhecer as histórias nos mantém com objetivos e preserva a nossa identidade.
Entenderam? Eu vou repetir de novo. Conhecer a história nos mantém como objetivos e preserva a nossa identidade. Então, se virem hoje, infelizmente, e até dentro da igreja, a maioria dos jovens não sabe o que são. Eu posso dizer que até nessa igreja isso aconteceu. A maioria dos nossos jovens passaram por essa crise de identidade. Será que eu gosto de homem? Será que eu gosto de mulher? Não sabem o que são. A maioria dos jovens não sabe o que quer da vida. Se trabalhar e se tornar rico, ou ser um cidadão que recebe uma porção de ração, tá? Eu vou chamar de ração mesmo. Ração diária, em nome da igualdade. E podem perceber, e pesquisar, e perguntar. A maioria dos jovens não quer constituir família. Porque acha que só dá problemas. Que é encheção de saco. Quando, na verdade, amados, a solidão leva à depressão. E também até à morte. Por quê? Porque quando não se tem filhos, não tem pelo que você acordar no dia seguinte. Porque se for só você e você estiver com depressão, você pode morrer. Mas quando você tem um filho, você fala, eu tenho que alimentar aquela boca. Eu não posso ficar acostumado na cama. Porque tem uma vida que depende de mim. E quando não se tem filho, né? Então para que juntar dinheiro? Né? Para deixar alguma herança? Não tem necessidade. Então vive a vida como quer, vive intensamente os dias que tem de vida e acabou a sua existência. Quantos paradoxos, gente? E eu falei tudo isso, amados, agora, por dois motivos. Primeiramente, porque a Bíblia não é e não está ultrapassada. Os irmãos concordam comigo? Amém ou não amém? A Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia mostra a história especificamente do povo hebreu. Se tornou judeu e hoje é israelita, israelense, que seja. Mas é uma narrativa do inferno de que a Bíblia está ultrapassada. E quem aqui pensar assim, arrepende-se. Deus age no mundo por seu poder. Ele está no controle não só desta terra, mas de todo o universo, de todas as galáxias e etc. Amém ou não amém? Tá? Mas para Deus agir na sua vida, é por meio da tua fé. A fé vem pelo ouvir o quê? O que o pastor também falou? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O que sai da minha boca ou o que está escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia. Se você diz que a palavra do Senhor não é real, que está ou é ultrapassada, que é machista, que é autoritária, então não tem como você conhecê-lo. Não tem como você ouvir. Não tem como você sentir. Não tem como você obedecer. Não tem como servi-lo. Não tem como amá-lo. Por fim, não tem como acreditar nele para viver a eternidade na sua presença. Amados, não é um show gospel ou um louvor em igreja com mega produção de luzes e instrumentos e profissionais e etc. que transformam vidas. Mas a verdade da palavra, sim. Porque Jesus Cristo é o verbo. Ele é a palavra. E Jesus transforma. Uma vez um pastor desafiou, eu escutei isso numa pregação, e aí eu quero compartilhar com vocês. Um pastor uma vez desafiou um grande filósofo que dizia que a Bíblia era apenas um livro escrito por homens e com interesses maus, né, ou egoístas, interesses de uma classe, digamos assim. E aí esse pastor disse para esse homem, eu quero te desafiar, entregue todos os livros que você quiser para um grupo de detentos em uma prisão. Entregue Bíblias para um outro grupo desta mesma prisão e volte com o resultado daqui a um ano. Se não tiver havido transformação na vida dos detentos que leram a Bíblia, eu nego a Jesus. Eu entrego meu cargo de pastor. Então esse homem escolheu os livros mais famosos, os filósofos mais conhecidos e famosos, os sociólogos, né, e os psicólogos, psiquiatras, etc. E deu para este grupo A de detentos. E ele também entregou Bíblias para o grupo B, né, de detentos. Em um ano, os que leram a Bíblia e foram soltos
nenhum regrediu, não voltou para a cadeia. Mas os que leram todos os livros, né, os famosos escritores, voltaram a cometer crimes. E a maioria estava presa novamente. A palavra de Deus transforma, porque nos leva a mudanças. Não é um livro mágico, com poções mágicas, ou senão com fórmulas mágicas, não. Mas é a palavra que nos move a mudar as nossas atitudes e ações. Amém ou não amém? Sim, a palavra de Deus transforma. E o segundo motivo por que eu falei tudo isso a respeito de história e tudo mais, é porque quando você não conhecer a história, tanto da tua família, como do teu país, como mundial, né, como bíblica, também faz com que você se posicione, seja contra o pecado, seja contra o erro, seja contra o mal, contra o aprisionamento do espírito, corpo e da alma. Então, a primeira lição, portanto, é que a natureza humana é carnal, é má. E quem veio para o EBD aprendeu isso, né? Estava escrito lá no slide. A natureza humana é carnal, é mal. Se Deus não ouviu o nosso clamor nos últimos meses, será que... Por quê, gente? Será que é porque vivemos sem ouvir os avisos da palavra de Deus? E por que não ouvimos? Será que o motivo para termos que viver dias difíceis antes do necessário é para nos arrependermos e nos convertermos de verdade, para darmos valor à salvação em Cristo Jesus? Darmos valor à bondade e misericórdia de Deus? Paciência dele também? Meditar na palavra de Deus é importante para entendermos a natureza humana, que é a mesma desde a queda do primeiro Adão. Também viram isso no EBD, né? Olha que interessante. E por que isso, gente? Para lutarmos contra ela. Ela quem? A nossa natureza humana. E para nos achegarmos mais a Deus. A segunda lição é que quando ficamos longe das nossas raízes, nós perdemos a nossa identidade. Vou até abrir um parênteses aqui, porque acabei de lembrar. O pastor João saiu da Coreia e veio para São Paulo. São Paulo tem uma comunidade muito grande de coreanos. Aqui em Brasília, sempre foi pequena. O máximo que já pode ter tido foi de 100 pessoas. Hoje em dia eu não sei, porque eu não tenho contato com a comunidade coreana. E pelo fato de meus pais terem saído de São Paulo, onde havia essa comunidade grande, veio aqui para Brasília, assim, eu não aprendi coreano. Eu falo, assim, brincando, mas eu não sei falar fluentemente. Então, quando nós ficamos longe das nossas raízes, nós perdemos a nossa identidade. Quando Moisés avisou para o povo que não era para eles se misturarem, né, nem se casarem com os povos das outras nações que eles iriam conquistar, qual foi o motivo disso, gente? Moisés era racista? Ele era xenófobo? Era chato? Qual o perigo e qual o mal, pastor Rose, que havia das pessoas viverem juntas em sociedade? O que prevalece não é o amor? Não. Os povos que viviam na terra prometida, que era para ser, né, os filhos de Jacó, eram pagãos, tá? E que tinham que adorar os seus deuses, sacrificando os seus filhos à morte. Lembra que na lição 1, que eu acabei de falar, eu disse que a natureza humana é naturalmente má? Pois é mais fácil o mal contaminar e corromper do que o bem contagiar e converter, infelizmente. E por isso que eu sempre falo isso. Eu tenho medo de quem entra aqui, com medo de contaminar os meus, do que os meus, né, contagiarem os que vêm de fora. Porque é mais fácil o mal se proliferar com facilidade. Então, quando a gente se afasta da nossa matriz, da nossa raiz, é muito fácil a gente se corromper, se perder a nossa identidade, mudar práticas e costumes, e principalmente aderir a práticas ruins, sabe? Negativas. Tem gente que diz que é possível adorar a Deus sem congregar numa igreja. Os irmãos concordam, sim ou não? Todo mundo, tchutchu? Eu concordo que dá para adorar. Mas assim, gente, adorar a Deus a gente tem que fazer e pode fazer em qualquer lugar, não somente na igreja. Porém, quando a gente não congrega, nós não adquirimos a identidade de corpo de Cristo, da noiva de Jesus, noiva preparada, imaculada, de família eclesiástica. Então, quando o povo judeu foi para o exílio, foi levado cativo para a Babilônia, eles perderam sua identidade de povo escolhido.
qual era a referência para o mundo todo. Não só a história lá do Egito, das 10 pragas e tudo mais, mas também aquele grandioso templo que foi destruído. Eles perderam sua nacionalidade, gente. Eles tiveram que morar em um lugar distante, muito distante, com língua, tradições, costumes totalmente diferentes, que poderiam até ferir os seus próprios costumes, as suas crenças e tudo mais. Gente, é muito diferente você ir morar nos Estados Unidos porque você quer, do que você morar nos Estados Unidos porque você foi pressionado ou obrigado a isso. É muito diferente. A atitude é diferente. A sua visão é diferente. Então, aqueles judeus, eles perderam a sua língua natal. Não sei se na época era aramaico, não sei qual era a língua que eles falavam, mas, enfim, eles tiveram que aprender forçados. Eles foram obrigados a aprender a língua dos caldeus. Uma coisa é você querer morar no exterior, sabe? E a outra coisa é você ser forçado. Por quê? Porque isso machuca, isso humilha. O castigo que o povo sofreu e as saudades da sua terra natal fizeram com que, ao voltarem, quando o povo voltou, eles nunca mais praticaram a idolatria. Então, qual é a lição? Não se afaste da tua família. Não pegue uma identidade que não é tua. E nem deixem mudar a tua identidade como cristão. Assim, por imposição, por pressão. Tá? Não se afaste da tua igreja. Não perca a tua identidade por medo de ser cancelado. E o trabalho que nós estamos fazendo com gaditas é isso. Eles terem orgulho de serem cristãos e aprenderem a se posicionar. Não se afaste de Deus. Não perca a tua identidade de filho em troca dos prazeres do mundo e da tua carne. A terceira lição é que Deus nos ama demais. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso. E não, você não vai falar, Deus te ama demais. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus me ama demais. É absurdo, né? Ao invés de falar, Deus te ama, né? Assim, Deus me ama. Pode se gabar. Deus nos ama demais. Digam, glória a Deus. É verdade. Assim como ele amou o seu povo, ele enviou profetas para exortarem, admoestarem, repreenderem, avisarem sobre os seus maus procedimentos, os seus procedimentos pecaminosos. Gente, Deus é tão paciente, ele é tão misericordioso, longânimo, sabe? Perdoador. Só que ele marca um dia e a hora para a prestação de contas. Ele avisa, tem paciência, e espera o arrependimento, e espera a conversão. Aí, a pessoa vai ficar de novo, ele perdoa, ele espera, tem paciência. Mas tem um dia, ele marca a hora para a prestação de contas. Você pede perdão pelos seus pecados todos os dias? Sim ou não? Ótimo, faça isso. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E essa promessa está em 1 João 1,9. E nós podemos fazer isso por quê? Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E isso também está escrito em Lamentações 3:22. Mas só pedir perdão, gente, não é o que ele espera. Se nós dizemos que nós amamos a Deus, então nós também temos que parar de pecar, para não ferir o coração dele. Então nós podemos nos alegrar porque Deus é bom, porque ele é amor. Então quantos podem agradecer a Deus por ele nos amar tanto? Pois é, gente. E essa é a pergunta número 4 da meditação todos os dias. Vejam como em Jeremias 33, nós vemos como Deus ama o seu povo, apesar de ser mau e não merecer tanto amor. E essa palavra que eu vou ler agora está no seu caminho, tá? Está escrito assim, Jeremias 33, 5b, a partir do 5b. Porque dessa cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde. Então vejam, gente, ele ficou com desgosto. Mas olha só como ele é bom. Eis que lhe trarei saúde e cura e os sararei. E lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram
mim. Quem toma posse dessa palavra? Diga amém. Veja, Deus ama você. Deus ama você. Então, olha para o céu e agradeça. Fala, obrigado. A quarta e última lição, amados, que eu quero compartilhar hoje, é que Deus é amor, sim. Que Deus te ama. Deus me ama. Porém, Deus também é justiça. Então, Jeremias 46, 28 diz: não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas destruirei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Ah, pastora, mas se Deus fosse amor, ele não castigaria? A minha resposta é: cresce, tá? Pare de ouvir narrativas, porque isso vem do maligno. Um exemplo de narrativa que pregam por aí. Jesus transforma a sua vida. Isso é uma narrativa? Não, isso é verdade. Jesus transforma mesmo, tá? Só que em nenhum lugar da Bíblia é dito que Jesus transforma a vida financeira. E tem lugar por aí, e tem gente que fala que quando você aceita Jesus, você consegue 2 carros, uma casa e viaja todo ano de avião. Quem aqui tem 2 carros, uma casa e viaja todos os anos de avião? Pastor Edson, o irmão Jackson, ele levantou a mão porque ele está colocando em prática aquilo que o senhor falou. Vai lá no futuro, toma posse, traz esse presente, né? Uma viagem de avião, tá vendo? Ah, tá. Vai, gente. Não, eu tô falando agora, gente. Vai, tô falando de narrativa. Vai, volta aqui. Mas não era de férias, era trabalho, né? Então não vale. Tá, gente? Epa, mas então, peraí. Eu não tenho 2 carros, eu não tenho casa própria e eu viajo todo. Epa, tô decepcionada. Deus, cadê o senhor? Cadê? O senhor não falou que minha vida iria mudar? Narrativa, gente. Narrativa! Outra narrativa. Jesus te ama como você é. É mentira? Não, não é. Jesus ama como você é. Isso é verdade. Mas em momento algum, ele disse que é para você permanecer como está. Ele espera conversão, crescimento, transformação. O alcançar a estatura espiritual dele. Então, analisa como você é e está hoje. Tá? Na altura de Cristo Jesus? Então, narrativa, tá? Outra narrativa, Deus perdoa. Opa, Deus perdoa ou não perdoa, gente? Perdoa, é verdade. Mas as consequências do pecado não desaparecem. Então, uma mulher casada, o marido foi lá e cometeu adultério, desse adultério nasceu um bebê, ficou grávida. Ai, me perdão, Senhor, porque eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu peguei contra o meu marido. Deus perdoa? Perdoa. Ué, eu tenho que crer na palavra dele. Ele diz que perdoa se nós nos arrependermos e confessarmos. Mas é por causa disso aquele bebê que está na barriga vai desaparecer? Então, Deus perdoa, mas as consequências ficam, tá? Não desaparecem, não. Tá? Vamos parar de acreditar em narrativas, gente. Deus é amor, mas ele também é justiça. Se ele perdoasse sem consequências, para que Jesus tinha que sair da glória dele, nascer nessa terra caótica e entregar a vida dele como cordeiro pascal perfeito, derramando seu sangue inocente para que você e eu tenhamos a vida eterna, a redenção para que nós possamos viver a vida eterna? Não faz sentido. Então vamos ser inteligentes, vamos ser realistas, vamos parar de brincar. Tá? Exatamente. Então Deus é amor, mas ele também é justiça. E ele é imutável, gente. Seus princípios não mudam.
Isaías 55:7 diz que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Se ele perdoasse toda vez que a gente erra, para que a gente precisa se converter? É só pedir perdão, porque ele vai perdoar. É essa a matemática? Não. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Então, igreja, não é pecar e só pedir perdão porque sabemos que ele é bom e que ele vai nos perdoar, não. Tá bom? Porque ele é fiel com a sua palavra. Tem consequências, e talvez o que nós estamos passando agora, ou viveremos, ou vamos vir a passar, né, a viver nos próximos anos, seja assim, pelas consequências dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, como indivíduos, como igreja, como nação. Só que eu não vou terminar minha pregação assim. O que nós, então, devemos esperar nos próximos anos, gente? Está tudo muito incerto, muito incerto. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus não perdeu o controle. Que Ele nos ama e por isso nos avisa e espera com paciência. Por isso, amados, não vamos perder a nossa fé. Aliás, pelo contrário, vamos permanecer firmes na fé. Amém? Vira para o teu irmão e diga, permaneça firme na fé. Amado, Jeremias, ele foi cancelado, ele foi maltratado, ele foi caluniado, injustiçado, ele foi preso. E ele foi levado cativo também, tá? E ele se lamentou com Deus, com o Senhor. Aí, Jeremias, quando a gente lê, a gente lê 3 lamentações. Primeira lamentação de Jeremias, segunda e terceira, né? Se a Bíblia tivesse o livro de Rose, não teriam menos de 500 lamentações, né? Mas vejam, Jeremias, a gente não lê em lugar nenhum no livro que ele blasfemou, ou que ele apostatou, ou que ele desobedeceu a Deus, ou que ele se rebelou. Ele não fez nada disso. E assim como eu disse que Deus é justiça, repito, Ele é. Ele é. Jeremias, Deus é fiel. Então Jeremias, ele não foi culpado de ser levado prisioneiro ou escravo para a Babilônia também. Mas, ele encontrou favor do próprio rei Nabucodonosor. Ele pôde, um pouquinho antes, ele foi bem tratado, ele não foi maltratado. Ele não ficou preso, ele podia andar livremente. Ele também pôde voltar para Jerusalém. Deus é fiel para aqueles que são fiéis a Ele. Então, independentemente do que acontecer daqui para frente, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça firme na fé. Então, 4 lições que eu aprendi meditando em Jeremias que eu quis compartilhar com a igreja. Número 1, a natureza humana é carnal e tende ao mal, ao pecado. Mas cabe a nós, tá? Não cometermos os mesmos erros que o povo da época de Jeremias. Vamos analisar se nós não estamos vivendo como aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra, mas dão ouvido a quem traz palavra suave aos ouvidos. E nem sempre é a mensagem de Deus. Sabe quem falou que a Bíblia é ultrapassada? Um pastor. Isso aí, os mundanos, os ímpios falam o tempo todo. Mas isso saiu da boca de um pastor. A Bíblia está ultrapassada. Mas será que então nós não estamos vivendo que nem aquele povo que não queria ouvir o que Jeremias falava? Ele falava, se arrependam, convertam-se. Mas ele até apanhou, porque tinha outro profeta que falou, porque Jeremias falou, vocês vão ser levados cativos, vocês vão viver em terra estrangeira durante 70 anos, vocês vão perder tudo que vocês têm. Ele apanhou. O profeta falando que ele está falando é mentira. Será que nós não estamos fazendo isso também? Querendo só ouvir coisas boas, mensagens boas, ao invés de analisarmos como está a nossa vida e nos arrependermos e nos convertermos? Vamos ficar atentos às narrativas. E é por isso que temos que meditar na palavra todos os dias. E é por isso que nós temos EBD nesta igreja, todos os domingos, 5 horas. Eu ainda não entendo por que muitos que estão aqui agora ainda não vêm para o EBD 5 horas da tarde. Venham. Número 2, eu falei, a nossa identidade deve estar fincada, enraizada no nosso coração, de maneira que mesmo, eu não falei isso, eu estou falando isso agora, tá? Que mesmo que nós estejamos em lugar estranho,
ou ambiente mau, nós não percamos a nossa essência. Se ficarmos longe da família, mesmo morando debaixo do mesmo teto, isso acontece demais hoje em dia, nós perdemos a essência de amor, de pertencimento. Pois a família é a instituição, amadas, constituída por Deus. Se nós ficamos longe da igreja, nós perdemos a essência de corpo de Cristo. Se nós ficamos longe de Deus, nós perdemos a essência e a ação do Espírito Santo. Então, saibamos quem somos em Cristo Jesus e quem Cristo é em nós. Diga amém. Porque isso nos guiará. Isso guiará a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de pensar e reagir. Não vai ser preciso pastor, professor, amigos da escola, atores, famosos ou cantores ditarem isso para você. Número 3. Deus nos ama demais e jamais devemos duvidar disso. Tudo que vemos acontecer em nossas vidas, no país, no mundo, são consequências das nossas escolhas. Amados, o mundo governado pelo homem jamais logrará sucesso e principalmente paz. Porque sempre tem alguma coisa, né, gente? Disputa, competição, assim, sempre tem alguma coisa. Só que as vidas governadas por Deus são presenteadas com a sua presença e bondade. Então jamais duvidemos do amor dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles eram fiéis a Deus e amavam muito a Deus. Não se contaminaram, mesmo em terras estrangeiras. Sabe, eles não se contaminaram, eles não perderam a sua identidade. As práticas pagãs que todos tinham que aprender, eles não se contaminaram, não praticaram. E por causa disso, eles foram lançados na fornalha ardente. A questão é que eles não foram nem poupados disso, amados. Sendo que eles eram fiéis a Deus e eles amavam a Deus. E mesmo assim, Deus não poupou deles serem lançados na fornalha ardente. Só que lá dentro, gente, lá dentro da fornalha, eles foram exaltados por sua fidelidade e fé, sim. Então que nós também, porque nós não vamos ser poupados. Gente, quando vem uma enchente, não é porque eu sou cristã, que eu creio em Deus, que eu sou boa filha, obediente e tudo mais, que a água vai se desviar, não é tudo isso na minha casa que vai ficar seca. Não é. Quando a enchente vem. Né? E molha tudo. Bom ou mal, não é verdade? Não. Que nós permaneçamos fiéis ao Senhor e na fé também. E por último, Deus nos chama para a novidade de vida em Cristo Jesus. Deus, Ele perdoa porque Ele é amor, porque Ele é bom. Mas na lista de atributos dele também está a palavra justiça. Ele é justo. Ele preza pela justiça, pelo que é correto, reto. Né? Então, tanto para o bem como para o castigo, ele exerce a justiça dele. Então, meditar na palavra de Deus nos mantém na linha. Por quê? Porque a natureza humana sempre tende ao comodismo, ao prazer, ao mais fácil, às obras da carne. É só lerem Gálatas 5:22. Se Deus não nos livrou de um mau governo, pode ser em consequência de não termos nos convertido, né? Nos arrependido devidamente. E aí, eu estou falando na conversão em sentido de mudar o comportamento, tá? Não estou falando no sentido de aceitar a Jesus aqui na igreja. Mas, amados, que com esta lição, com estas lições, nós possamos nos esforçar a focar no que realmente importa. E o que realmente importa? A nossa salvação e eternidade com Deus. Eu não sou a pessoa ideal para consolar, dar palavras de ânimo, de fé. Meu discurso sempre eu falo, eu quero falar bonitinho, mas sempre vem, né? Pro estilo realista, que exorta, né? Que acaba com a graça de todo mundo. Mas eu termino dizendo que o objetivo desta igreja não é pregar o que você quer ouvir, nem fazer o que você gosta, ou deixar de fazer o que você não gosta. Nós pregamos na esperança da sua e da nossa conversão, a nossa transformação, a transformação do nosso ser em Cristo Jesus, e também para motivá-los a buscarem a estatura espiritual de Cristo Jesus todos os dias. Então, muitas vezes, né, dizendo para Deus que eu estou cansada de falar com quem não quer ouvir, que não tenta nem um pouquinho melhorar, eu não paro.
E não é porque essa igreja foi o meu pai que construiu, né? Não, nada disso. Mas é porque meu dever e desejo e eu vou repetir as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 14, parte B. O meu dever e o meu desejo é que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço a vocês, meus irmãos, e também ele disse no versículo 15, assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. E termino esta pregação com esta oração. No versículo 16 e 17 dizem assim, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos o que nos espera à frente. Estamos vivendo dias incertos. E, pelo pouco que eu tenho ouvido essa semana, muitas pessoas com tantos problemas, que é de partir o coração, que é de desanimar mesmo a alma, o espírito, e por causa disso o próprio corpo desfalece. Mas, Deus amado, que nós possamos fazer conforme aquela canção. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor, mesmo que as circunstâncias pareçam mentir. Pai amado, que nós possamos permanecer firmes na fé e que possamos ser fiéis a Ti até o fim. Meu Pai, em nome de Jesus, não deixa nenhum apostatar da fé. Pelo contrário, que nós possamos animar uns aos outros para que prossigamos para o nosso alvo, para o nosso destino, que é a eternidade na Tua presença e com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos porque nós somos realmente pecadores. A nossa natureza é realmente carnal, que tende sempre para o mal. Nós temos que lutar para fazermos o bem, mas o mal a gente faz com tanta facilidade. Mas que nós, como Teus filhos, como cristãos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, nós possamos fazer diferente, que possamos ser diferentes, que nós possamos brilhar a luz de Cristo Jesus para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos fracos, porque a gente quer sempre ter a razão e por causa da nossa razão a gente quer estar certo e por causa disso não quer abrir mão da justiça própria. Mas, ó Deus, que realmente o que importa é que guie as nossas ações, os nossos pensamentos. E por isso eu te peço, derrama de uma unção especial nessa noite sobre todos que estão aqui, para que tenham fome e sede da Tua palavra, que tenham fome e sede da Tua presença, que tenham fome e sede da presença e da direção do Espírito Santo. Que não sejamos ouvintes e que não sejamos crentes, cristãos, da boca para fora, mas que os nossos frutos possam dar glórias ao Teu santo nome. Ajuda-nos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, diante da palavra que foi pregada semana passada, não vamos esmorecer na fé, mas mais do que isso, vamos dar frutos, vamos vencer, em nome de Jesus. Então, diante das lições que nós vimos hoje, vamos analisar como é que está a nossa vida. Que nós possamos realmente experimentar de dias que mesmo que lá fora esteja caindo, né, chuva de canivete, né, como ele disse, não lembro como é que é o termo, mas que nós possamos estar gozando da plena paz do Senhor que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Quando o Senhor esmurece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mas se uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Que canção perfeita. Glória a Deus. Ore ao Senhor nesse momento. Indimensurável valor, quem pode expressar o quanto é digno? Embora eu seja fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Diga, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência é tu, a essência é tu, estou voltando, estou voltando. A essência da adoração, e a essência é tu, e a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele é bom, porque Ele te ama.